A garotinha não tinha permissão para entrar naquela sala. Ela era apenas uma criança de 10 anos correndo atrás de uma bola. Mas a bola rolou para dentro. Ela correu atrás dela. A porta da cozinha VIP estava aberta. Ela não deveria entrar, mas entrou. E quando ela bateu na caixa de madeira, ouviu o som oco lá dentro. Então ela disse: algo está enviando um sinal daqui de dentro. O chefe do crime mais poderoso da costa oeste dos Estados Unidos teve que parar toda a reunião e olhar para ela. A partir daquele momento, a vida da garotinha, a vida de sua mãe e até mesmo a vida de pessoas que ela nunca conheceu, nunca mais seriam as mesmas. O restaurante Anchor ficava no coração de Little Saigon, em Los Angeles. Lá, o cheiro do mar se misturava com o barulho inquieto do bairro asiático. Do lado de fora, havia uma fachada de vidro reluzente, mesas e cadeiras de carvalho polido e clientes internos e vestidos. Lá dentro, atrás de uma porta com a placa apenas funcionários, havia outro mundo. A cozinha VIP não tinha cozinha alguma. Havia apenas uma longa mesa de conferência, uma tela na parede e homens cujos olhos carregavam mais peso que a própria escuridão. Era aqui que a Crescent realizava suas reuniões privadas. A organização que controlava a rota de transporte que se estendia do México até Seattle. Naquele outono, a luz do sol da tarde entrava pelas janelas estreitas. Ela desenhava longas barras de luz no chão de madeira. O cheiro de frutos do mar frescos da cozinha principal ainda pairava no ar. Misturava-se com o cheiro de café frio e gelo derretendo. Zara Chan Morrison tinha 10 anos de idade. Seu cabelo preto estava preso em um rabo de cavalo alto. Ela usava um moletom turquesa desbotado nos punhos. Ela era filha de Melissa, a subchefe do restaurante. Uma mulher que sempre tinha marcas de queimadura nas costas das mãos e um sorriso cansado quando seu turno terminava. Toda tarde, Zara se sentava no estacionamento atrás do restaurante, esperando sua mãe terminar o trabalho. Ela tinha o hábito de bater os dedos em qualquer coisa quando estava pensando. E sempre carregava um livro de sudoku surrado no bolso. Naquele dia, a bola de tênis saltou de sua mão, bateu em uma lata de lixo e rolou pela porta entreaberta. Zara não pensou muito sobre isso. Ela só queria pegar sua bola de volta. Quando Zara falou sobre o sinal, 3 homens vestidos de preto se viraram ao mesmo tempo. Um homem alto e magro avançou, talvez para expulsá-la. Mas o velho de cabelos prateados sentado no canto levantou a mão. Foi apenas um pequeno gesto, mas o homem alto parou imediatamente. O nome daquele velho era Shaw, a única pessoa na sala que podia dar uma ordem sem abrir a boca. Ele estreitou os olhos para Zara, sua voz baixa e sem pressa. Espere. Vamos ouvir o que a criança tem a dizer. Outro homem pegou uma pequena faca e abriu delicadamente a tampa da caixa de madeira. A madeira se partiu com um som seco de estalo. Dentro, assim como Zara havia dito, havia um compartimento secreto. Dentro dele repousava um minúsculo chip eletrônico, não maior que a unha do dedo mindinho. Uma luz de LED verde piscava em um ritmo constante. O dispositivo estava ativo. Alguém estava vigiando esta sala. Zara não estava com medo. Ela apenas inclinou a cabeça, olhando para o chip como se estivesse olhando para um quebra-cabeça interessante. Eu vi que o veio da madeira não combinava, disse ela com a voz estranhamente calma. É como o quadrado errado em um quebra-cabeça de sudoku. Você percebe na hora que algo não está certo. O Sr. Shaw estreitou os olhos para a garotinha, como se estivesse repensando tudo o que acreditava sobre aquela criança. Então ele ouviu passos pesados e firmes vindo do corredor dos fundos. A sala inteira ficou em silêncio. Os homens que murmuravam a um momento de repente ficaram mais eretos, seus ombros se enrijecendo. O Sr. Shaw também se endireitou na cadeira, colocando sua xícara de chá na mesa sem fazer barulho. Zara não sabia quem estava vindo, mas ela sabia, pela maneira como toda a sala mudou, que não era um homem comum. Alguém estava vindo, alguém que fazia todos se endireitarem um pouco. Se você acredita que às vezes a menor das vozes pode ser a que vai mais longe, clique em gostei para apoiar esta história. E inscreva-se no canal para não perder as histórias que ainda virão, onde coisas extraordinárias começam nos momentos mais comuns. A porta se abriu sem um ruído, mas o ar na sala ficou denso de repente. Foi como se alguém tivesse acabado de sugar todo o oxigênio. Jet Kincaid entrou. Ele tinha 1,85 m de altura, com ombros tão largos quanto a porta. Ele se movia com a facilidade de um homem acostumado a ter pessoas saindo do seu caminho.
Seu paletó preto estava desabotoado e sua camisa escura estava com as mangas arregaçadas até os cotovelos. Isso expunha a velha tatuagem de bússola em seu pulso direito. Seus olhos eram cinzentos, frios como o mar antes de uma tempestade. O tipo de olhos que fazia as pessoas quererem desviar o olhar, mas não ousarem. Uma leve cicatriz percorria sua sobrancelha de esquerda, a marca de uma história sobre a qual ninguém naquela sala ousaria perguntar. Ele tinha 33 anos, mas aqueles olhos eram mais velhos que isso, como se tivessem visto muito mais do que pessoas comuns jamais deveriam ver. No dedo anelar de sua mão esquerda, um anel de âncora de prata capturava a luz sempre que ele se movia. Ninguém disse uma palavra. Ninguém ousava falar antes dele. Jet não precisava gritar, não precisava ameaçar. Ele só precisava ficar ali e a sala se tornava mais pesada por si só. Um silêncio pesado o seguia. Seus homens se preparavam como se uma tempestade tivesse acabado de entrar na sala. O Sr. Shaw pousou sua xícara de chá e cruzou os braços enquanto esperava. Zara estava no canto da sala, a bola de tênis ainda na mão. Ela observava o homem que acabara de entrar com mais curiosidade do que medo. Jet varreu a sala com o olhar, do chip sobre a mesa aos rostos tensos de seus homens. E, finalmente, para a menina de 10 anos no canto. Ele não estava com raiva, apenas curioso. Sua voz era baixa e uniforme. Quem trouxe a garota aqui? O Sr. Shaw respondeu no tom calmo de um homem comentando sobre o tempo. Ninguém a trouxe. Ela entrou por conta própria atrás da bola. Ele empurrou o chip em direção a Jet, e ela encontrou isso. Jet pegou o chip e o girou lentamente na mão. O dispositivo era minúsculo, não maior que a unha do dedo mindinho. No entanto, a luz de LED verde ainda piscava em um ritmo constante. Seus olhos escureceram quando ele percebeu o que era. Quem plantou isso aqui? Ele perguntou. Sua voz ainda estava calma, mas com algo mais afiado por baixo. E desde quando? Silêncio. Ninguém respondeu. Ninguém sabia. Para onde está transmitindo? Ainda silêncio. Jet não perguntou de novo. Ele colocou o chip de volta na mesa e caminhou em direção a Zara. Ela não recuou, não abaixou a cabeça. Apenas ficou ali, olhando para o homem que se aproximava. Jet parou na frente dela, depois se abaixou até que estivessem no mesmo nível dos olhos. A distância entre eles não era maior que um braço. Ele olhou diretamente nos olhos de Zara, sua voz baixa. Não era ameaçadora, mas também não era calorosa. Apenas uma pergunta simples. Qual é o seu nome? Zara. Zara Chen Morrison. De quem você é filha aqui? Minha mãe é a Melissa. Ela trabalha na cozinha. Jet deu um leve aceno, como se arquivasse a informação em sua mente. Então ele perguntou com a voz mais lenta agora, como se estivesse pesando cada palavra. Como você notou este chip? Uma sala inteira cheia de adultos não notou. Zara não desviou o olhar. Ela estava acostumada com adultos olhando para ela como se fosse invisível, acostumada a ser deixada de lado, acostumada a sentar-se sozinha no estacionamento todas as tardes. Mas este homem estava realmente perguntando. Ele realmente queria saber a resposta. O veio da madeira não combinava, disse ela calmamente. Estou acostumada a notar coisas que não combinam. Jet ficou em silêncio por um momento. Ele olhou para ela como se estivesse vendo algo que o resto da sala não conseguia ver. Então ele deu um aceno lento e se levantou. Ele se virou e começou a caminhar em direção à porta, mas parou no meio do caminho. Sem olhar para trás, ele falou, sua voz profunda ecoando pela sala silenciosa. Você viu o que ninguém mais nesta sala viu. Então, ou você tem muita sorte ou é muito perigosa. Zara não piscou. Ela respondeu, sua voz suave e mais clara. Talvez os dois. Jet parou. Seus ombros se moveram levemente, como se ele estivesse segurando algo, talvez riso, talvez surpresa. Ele quase sorriu. Quase. Então ele se virou para o Sr. Shaw, sua voz fria e nivelada novamente. Traga a mãe da menina aqui, agora. O Sr. Shaw assentiu e pegou o telefone. Zara ficou ali, ainda segurando a bola de tênis. Ela não sabia que sua vida tinha acabado de tomar uma direção completamente diferente. Tudo o que ela sabia era que o homem que acabara de sair tinha olhos como o mar. E o mar sempre esconde coisas profundas sob sua superfície. Melissa estava sovando a massa para a sobremesa quando o telefone em seu bolso começou a vibrar. Suas mãos ainda estavam empoeiradas de farinha,
e uma camada de suor se acumulou em sua testa depois de horas na cozinha. Ela estava prestes a deixar tocar, mas então viu o nome do chamador, um número interno do andar de cima. Seu coração se apertou quando ouviu a voz do Sr. Shaw do outro lado. Suba para a sala de reuniões VIP. Sua filha está aqui. Ela não teve tempo de lavar as mãos, não teve tempo de tirar o avental. Ela simplesmente correu. A escada que levava ao segundo andar parecia interminável. Cada passo carregava uma pergunta. O que Zara estava fazendo lá em cima? Ela estava ferida? O que tinha acontecido? Melissa abriu a porta da sala de reuniões, respirando com dificuldade, e parou abruptamente. Zara estava no meio da sala, cercada por homens de preto. A criança parecia estranhamente pequena entre aquelas sombras altas, mas seus olhos estavam brilhantes, intocados pelo medo. Melissa tinha 36 anos, seu cabelo ruivo preso em um coque arrumado. Sua jaqueta de chefe branca ainda estava manchada de farinha em uma das mangas. Leves marcas de queimadura cruzavam as costas de suas mãos, os vestígios de milhares de horas passadas sobre um fogão, algo que ela chamava de brincadeira de as medalhas de sua profissão. Seus olhos eram de um castanho quente, mas agora não havia nada neles exceto preocupação. Seus braços eram fortes de levantar panelas pesadas todos os dias, e essas mesmas mãos se estenderam de uma vez para puxar Zara para trás dela. Zara! A voz de Melissa subiu mais do que o normal, misturada com raiva e medo. O que você está fazendo aqui? Quantas vezes eu te disse para não vir para esta área? Mãe, olha isso, disse Zara, tentando estender a mão em direção à mesa. Mas Melissa não olhou. Ela só queria tirar sua filha de lá, daquela sala com suas escadas pesadas e seu ar sufocante. Ela se virou, prestes a levar Zara embora, quando uma voz profunda soou atrás dela. Você é Melissa Morrison? Ela parou e virou a cabeça. O homem de olhos cinzentos estava ao lado da mesa, segurando algo minúsculo na mão. Jet Kincaid. Ela sabia quem ele era. Todos os funcionários do restaurante sabiam. Melissa deu um pequeno aceno, sua mão ainda segurando o ombro de Zara. Sua filha acabou de encontrar um dispositivo de vigilância no meu restaurante, disse Jet, sua voz calma e fria. Ele levantou o chip. A luz de LED verde ainda estava piscando. Melissa olhou para o chip. A cor sumiu de seu rosto em um instante. Ela soube imediatamente o que era. Esse tipo de chip de rastreamento, o tamanho dele, a forma como foi projetado. Ela o vira centenas de vezes em sua vida anterior, mas controlou sua expressão com a mesma rapidez, tornando seu rosto neutro. Eu não sei nada sobre isso, disse ela, lutando para manter a voz firme. Eu sou apenas uma chefe. O Sr. Shaw falou do canto da sala, seu tom suave, embora houvesse algo afiado escondido por baixo. Que tipo de trabalho você fazia antes de vir para cá? Melissa não disse nada. Sua mandíbula se contraiu. Ouvi dizer que você estava no Vale do Silício, algum tipo de engenheira. Melissa ainda não respondeu. O passado era algo que ela havia enterrado fundo, algo que tentara esquecer nos últimos 4 anos. Desde o dia em que seu marido morreu e ela pegou Zara e fugiu para esta cozinha. Isso é história antiga, disse ela finalmente, sua voz seca e frágil. Muito antiga. Jet se aproximou, não ameaçador, mas sem lhe deixar escapatória. Sua voz baixou, apenas o suficiente para ela ouvir. Alguém está nos observando. Sua filha viu algo que eles não queriam que ninguém visse. Ele fez uma pausa, como se pesasse cada palavra que se seguiria. Você pode me ajudar a descobrir quem é, ou pode esperar que eles não encontrem a garota primeiro. A última frase atingiu Melissa como um balde de água gelada, jogado direto em seu rosto. Ela congelou, sua mão apertando tão forte o ombro de Zara que a criança teve que se encolher. Ela olhou para sua filha. Zara estava lá, de olhos brilhantes, sem medo, olhando para a mãe como se esperasse por algo. A menina já fazia parte disso agora. Não havia como voltar atrás. Se alguém estava vigiando aquela sala, então já tinham visto o rosto de Zara. Já sabiam que ela havia encontrado o chip. Fugir não era mais uma opção. Melissa fechou os olhos. Ela respirou fundo, depois soltou o ar lentamente. Por 4 anos, ela tentou viver como uma mulher comum, uma chefe, uma mãe solteira, alguém invisível. Mas talvez o passado nunca deixe ninguém ir de verdade.
Ela abriu os olhos, caminhou até a mesa e puxou uma cadeira para se sentar. Suas mãos ainda estavam empoeiradas de farinha, mas quando ela as colocou sobre a mesa, ninguém mais viu a farinha. Viram apenas uma mulher cujo olhar se tornara mais afiado, endurecido, alguém totalmente diferente da chefe trêmula que entrara na sala momentos antes. "Traga-me o laptop", disse ela, sua voz calma, embora suas mãos tremessem levemente. Jet deu um sinal. Alguém trouxe o laptop. Melissa o abriu e seus dedos começaram a se mover pelo teclado a uma velocidade que ninguém na sala esperava. Seus olhos eram afiados como lâminas, varrendo a tela como se estivesse lendo uma língua que só ela entendia. Zara ficou atrás dela, observando a mãe com uma expressão estranha. Ela já vira a mãe cozinhar, vira-a exausta após o turno da noite, vira-a rir e chorar, mas nunca a vira assim. Como se uma pessoa totalmente diferente estivesse sentada naquela cadeira. Alguém que Zara nunca soube que existia. Os dedos de Melissa se moviam pelo teclado com uma velocidade que ninguém na sala esperava. Rápido, preciso, como se os últimos 4 anos nunca tivessem acontecido. 4 anos desde que seu marido morreu em um acidente de carro que a polícia chamou de infeliz. 4 anos desde que ela pegou Zara nos braços e fugiu de São Francisco, deixando para trás o apartamento, o emprego e até a identidade de engenheira de software que levara 8 anos para construir. Ela veio para Los Angeles com 2 malas de roupas e uma filha de 6 anos. Então se escondeu na cozinha de um restaurante de frutos do mar, onde ninguém perguntava sobre o passado, onde ninguém se importava com quem ela fora um dia. Mas as mãos não esquecem, a mente não esquece. E agora, na tela do laptop, linhas de código, gráficos de sinal e mapas de satélite surgiam diante dela como se ela nunca os tivesse deixado para trás. A sala estava em silêncio. Os homens ao redor dela observavam a mulher de uniforme de chefe branco com farinha ainda grudada nas mãos, trabalhar no computador como uma especialista experiente. O Sr. Shaw tomou um gole de chá e disse com a voz suave, mas com um fio de curiosidade: "Você tem certeza de que é apenas uma chefe?" Melissa não respondeu. Seus olhos nunca deixaram a tela. Zara sentou-se ao lado dela, vendo sua mãe trabalhar em um computador pela primeira vez na vida. Ela já tinha visto sua mãe sovar massa, picar cebolas e ficar sobre panelas quentes, mas isso era diferente. Sua mãe estava falando uma língua que Zara não conseguia entender, e havia algo estranho e maravilhoso nisso. 20 minutos se passaram em silêncio total. Então Melissa empurrou a tela em direção a Jet, sua voz calma e profissional. "O chip foi plantado em algum momento nas últimas 2 semanas. Quem quer que o tenha feito teve acesso ao restaurante e sabia exatamente onde colocá-lo para não ser notado." Ela apontou para o mapa na tela. "O sinal está sendo enviado para um navio atracado no porto de Long Beach. O navio pertence à Sterling Port Corporation." No momento em que o nome Sterling saiu da boca de Melissa, o ar na sala mudou. Jet estava ao lado da mesa e seus olhos escureceram como se alguém tivesse acionado um interruptor e apagado todas as luzes dentro dele. Sua mandíbula se contraiu e sua mão girou o anel de âncora de prata em seu dedo. O Sr. Shaw soltou um suspiro e pousou sua xícara de chá com um som baixo. "Sterling!" Então é ele de novo. Zara olhou de sua mãe para Jet e depois para o Sr. Shaw. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que aquele nome tinha peso. Ela se lembrou das vezes em que foi com a mãe comprar frutos do mar, lembrou-se dos enormes navios no porto. Lembrou-se do logotipo com o S estilizado pintado no casco. "Mãe, eu conheço aquele lugar", disse Zara, sua voz brilhando com uma súbita excitação. "Você sempre me leva lá para comprar frutos do mar." "Fique quieta, Zara", disse Melissa, cortando-a com uma ponta afiada na voz. Mas Jet já havia se virado para olhar para a garotinha. Seu olhar pousou em Zara por um momento, como se estivesse pensando em algo. Então ele caminhou até a janela e olhou para fora. Ele estava de costas para a sala, seus ombros rígidos, como se estivesse carregando algo insuportavelmente pesado. O Sr. Shaw se levantou e se aproximou de Melissa, sua voz baixa, destinada apenas para ela e Zara ouvirem. Conrad Sterling costumava ser o parceiro do pai de Jet. Juntos, eles construíram a rota de transporte do México até Seattle. Essa foi a era de ouro da família Kincaid. Ele fez uma pausa e olhou para Jet, que ainda estava na janela.
15 anos atrás, Sterling os traiu. Ele usou todos os truques que tinha para tomar o porto e forçar a família de Jet a sair. O pai de Jet não sobreviveu ao golpe. Ele morreu alguns meses depois. O Sr. Shaw baixou ainda mais a voz, até que fosse quase um sussurro. E a irmã mais nova de Jet, ela tinha apenas 8 anos, no caos daqueles dias. Ele não terminou a frase. Não precisava. Melissa entendeu. Zara não entendeu tudo, mas viu os ombros de Jet se moverem levemente perto da janela e soube que não era porque ele estava com frio. Jet se virou. Seu rosto não revelava nada, calmo como água parada, mas seus olhos contavam outra história. Seus olhos falavam de perda, de ódio, de coisas que nunca poderiam ser perdoadas. "O que Sterling quer aqui?" Ele perguntou, sua voz uniforme. "Qual o sentido da vigilância?" Melissa olhou de volta para a tela, pensando. Ele pode estar coletando informações, se preparando para algo maior. Este chip não é barato, e a forma como foi plantado sugere que isso não foi feito por impulso. Jet deu um lento aceno de cabeça. "Mande homens para verificar aquele navio", disse ele a um dos homens perto da porta. "Aumente a segurança no restaurante. Verifique todos que entraram e saíram nas últimas 2 semanas." Então ele se virou para Melissa. "Você fica aqui. Continue rastreando o sinal. Se algo mudar, me avise imediatamente." Então seus olhos pousaram em Zara. "Quanto à garota?" O Sr. Shaw interveio. "Ela está mais segura aqui do que lá fora, pelo menos enquanto estiver onde podemos vê-la." Melissa quis protestar. Quis dizer que Zara era apenas uma criança, que não deveria estar ali, que a levaria para casa e a manteria segura. Mas ela sabia que o Sr. Shaw estava certo. Se Sterling soubesse que Zara havia encontrado o chip, a menina não estaria segura em nenhum outro lugar. Melissa cerrou as mãos e engoliu todo o protesto antes que pudesse sair de sua boca. Zara olhou para a mãe, depois para Jet. "Eu não quero ir a lugar nenhum", disse ela, com uma voz estranhamente calma para uma criança de 10 anos. "Eu quero ajudar." Jet olhou para ela e havia algo estranho em seus olhos, como se estivesse vendo algo familiar ali. Talvez teimosia, talvez destemor, talvez algo que o lembrasse de outra garotinha de 8 anos de uma vida passada. "Você quer ajudar?" Ele perguntou, e sua voz não era mais fria. Era apenas curiosa. "Você sabe no que está se metendo?" Zara assentiu sem hesitar. "Alguém está fazendo algo ruim, e eu os encontrei." Jet olhou para ela por um longo momento, depois deu um lento aceno de cabeça e se virou. "Tudo bem, mas você faz tudo o que sua mãe disser, sem exceções." Zara assentiu e seus olhos se iluminaram. Ela não sabia que tinha acabado de entrar em um mundo que nenhuma criança deveria conhecer. Ela só sabia que pela primeira vez em sua vida, alguém estava ouvindo-a. Pela primeira vez, ela não era invisível. Na manhã seguinte, o Anchor ainda não havia aberto. A luz do sol da manhã entrava pelas janelas de vidro, pintando faixas douradas pálidas no chão de carvalho. O cheiro de café recém-passado se misturava com o aroma de torradas da cozinha, onde Melissa se preparava para um novo dia de trabalho. Zara sentou-se a uma mesa no canto da sala, onde a luz era mais bonita, com uma folha de papel em branco à sua frente e um lápis na mão. Ela não estava desenhando uma princesa ou uma casa como as outras crianças. Ela estava desenhando um mapa. Zara tentava se lembrar das vezes em que foi com a mãe comprar frutos do mar no porto de Long Beach. Aquelas manhãs cedo, quando sua mãe a guiava por fileiras de armazéns, escolhendo os camarões e peixes mais frescos para o restaurante. Ela se lembrava do cheiro de sal no ar, do som das buzinas dos navios, do barulho dos empilhadores indo e vindo. E ela se lembrava dos grandes navios com o logotipo S estilizado pintado em seus cascos. Ela esboçou as posições dos armazéns, dos navios, das estradas, das passagens. De vez em quando ela parava e batia o dedo na mesa enquanto tentava se lembrar de algum detalhe, depois começava a desenhar novamente. O som de passos suaves. O Sr. Shaw apareceu com uma xícara de chá fumegante na mão e sentou-se na cadeira em frente a Zara. Ele usava um cardigan cinza e óculos de aro dourado, parecendo mais um professor universitário do que um conselheiro de uma organização clandestina. Ele estudou a folha de papel na frente de Zara, a cabeça levemente inclinada. "O que você está fazendo?" Zara olhou para cima sem embaraço. "Estou desenhando um mapa do porto. Lembro que havia alguns armazéns perto de onde o navio da Sterling estava atracado.
O Sr. Shaw estreitou os olhos e tomou um gole de chá. Você se lembra de tudo isso daquelas idas para comprar frutos do mar? Zara assentiu. Eu costumo observar as coisas enquanto a mamãe está ocupada comprando suprimentos. Não há mais nada para fazer, então eu olho ao redor. Eu vi que o armazém número 7 era o mais próximo do cais, e havia uma pequena estrada atrás dele que os caminhões usavam muito. O Sr. Shaw pousou a xícara de chá e olhou para a garotinha com admiração inconfundível. Ele vivera o suficiente para saber que algumas pessoas nasciam com um dom de observação que outras simplesmente não tinham. E esta criança, esta menina de 10 anos, tinha esse dom. A porta se abriu. Jet entrou, ainda em seu terno preto de sempre, seu rosto marcado pelo cansaço após a reunião matinal com sua equipe. Ele viu o Sr. Shaw e Zara sentados na mesma mesa e se aproximou. Sem dizer uma palavra, ele pegou a folha de papel e olhou para ela. O silêncio se estendeu entre eles. O mapa de Zara era detalhado a um grau surpreendente. A posição dos armazéns, dos navios, até mesmo os caminhos estreitos que pessoas comuns nunca teriam notado. Jet olhou para a menina depois de volta para o mapa. Você desenhou isso de memória? Zara assentiu. Pode não ser completamente exato, mas lembro que o navio da Sterling estava atracado perto do armazém número 7 e havia um grande guindaste amarelo por perto. Jet olhou para o Sr. Shaw e seus olhos se encontraram por um segundo. Então ele olhou de volta para o mapa. Minha equipe passou 3 horas esta manhã encontrando esta informação. Quanto tempo você levou? Zara encolheu os ombros como se fosse a coisa mais comum do mundo. Eu desenhei enquanto esperava a mamãe fazer o café da manhã. Talvez 20 minutos. O Sr. Shaw sorriu, o primeiro sorriso que Zara vira em seu rosto. Esta garotinha não é uma criança comum, Jet. Jet assentiu e colocou o papel de volta na mesa. Ele olhou para Zara e seus olhos não estavam tão frios como no dia anterior. Havia algo mais neles agora. Talvez respeito, talvez curiosidade, talvez ambos. Você não apenas vê, você se lembra e aponta na direção certa. Zara não entendeu completamente o que ele quis dizer, mas sabia que era um elogio. Ela não estava acostumada a ser elogiada. Na escola, ela era a criança quieta sentada no canto da sala de aula. Em casa, ela era a boa filha esperando a mãe terminar o turno. Ninguém a notava. Ninguém perguntava o que ela pensava, o que ela via. Jet olhou diretamente nos olhos de Zara, sua voz ainda profunda, mas carregando algo mais quente agora. De agora em diante, vamos te chamar de Pequena Bússola. Zara piscou. Pequena Bússola? Por quê? Porque você sempre aponta o caminho certo, mesmo quando ninguém mais consegue ver a estrada. Zara ficou em silêncio. Pela primeira vez em sua vida, alguém lhe dera um nome. Não a filha de Melissa, não a criança no estacionamento, mas Pequena Bússola. Um nome que pertencia apenas a ela. O Sr. Shaw enfiou a mão no bolso do cardigã e tirou uma pulseira de prata. O pingente era uma pequena âncora, a prata um pouco fosca com o tempo, mas ainda capturava a luz do sol da manhã e brilhava. Isso costumava pertencer à minha neta, disse ele gentilmente. Ela cresceu agora, não usa mais. Ele estendeu a pulseira para Zara. Apenas por enquanto. Quando isso acabar, você me devolve. Zara pegou a pulseira, sua mão tremendo um pouco. Ela a colocou no pulso, sentindo a prata fria contra sua pele. Serviu como se tivesse sido feita para ela. Seus olhos se iluminaram, e pela primeira vez desde que tudo isso começou, ela sorriu um sorriso de verdade. Melissa apareceu na porta da cozinha. Ela ficou ali, com um pano de prato ainda na mão, olhando para a filha usando a pulseira de prata, olhando para Jet e o Sr. Shaw tratando Zara como um membro real de algo, não como uma criança invisível. Ela não sabia se devia se sentir feliz ou com medo. A menina estava entrando no mesmo mundo do qual Melissa passara 4 anos tentando escapar, mas a criança estava sorrindo. Um sorriso que Melissa não via há muito tempo. Zara olhou para cima e viu sua mãe. Ela levantou o pulso para mostrar a pulseira de prata. Mãe, olha. Melissa se aproximou e colocou a mão no ombro da filha. Ela não disse uma palavra, apenas deu um aperto gentil e Zara entendeu. Sua mãe ainda estava preocupada. Sua mãe sempre se preocuparia, mas também estava orgulhosa. Zara podia sentir isso naquele aperto de mão, nos olhos da mãe, na maneira como ela estava ali ao seu lado. Pela primeira vez em sua vida,
Zara sentiu que pertencia a algo maior que ela mesma. Pela primeira vez, ela não era mais invisível. 3 dias se passaram em uma falsa paz. Naquela manhã, Melissa levou Zara para a escola como sempre fazia, o carro velho se movendo pelas ruas familiares de Los Angeles. A luz do sol de outono era de um dourado pálido. A brisa trazia um leve frio e parecia um dia comum, sem diferença de qualquer outro. Melissa parou em frente ao portão da escola e se virou para olhar para a filha. Lembre-se de me esperar no portão principal às 3 horas. Não vá a lugar nenhum sozinha, tudo bem? Zara assentiu, pegou sua mochila e abriu a porta do carro. Eu sei, mãe. Ela acenou a Deus e atravessou os portões de ferro da escola. A pulseira de prata brilhou em seu pulso quando ela levantou a mão. Melissa observou até Zara desaparecer, além da fileira de corredores, e só então ela partiu. Tudo parecia normal. Pelo menos parecia normal. Durante o recreio, Zara sentou-se sozinha em um banco de pedra perto da cerca, como sempre fazia. Ela não tinha muitos amigos. As outras crianças jogavam basquete, pulavam corda, se reuniam em pequenos grupos e conversavam. Zara gostava de sentar-se sozinha e observar. Hoje não foi diferente, mas hoje seu olhar não parou no pátio da escola. Ela olhou para a rua além da cerca de ferro e o viu. Um sedã preto estacionado do outro lado da rua, ou ali, lá da rua, sob os galhos de um carvalho, janelas escuras, escuras demais para ver quem poderia estar dentro. O motor estava desligado. Ele estava ali em silêncio, como um animal agachado sobre sua presa. Zara lembrou que o carro já estava lá naquela manhã quando sua mãe a deixou. Na época, ela não prestou atenção, mas agora, depois de tudo o que aconteceu, ela notou tudo. Ela não entrou em pânico. Ela simplesmente observou da mesma forma que observara a caixa de madeira na sala de reuniões VIP. Ela memorizou a placa em sua mente, cada letra, cada número. Ela se lembrou do que Jet lhe dissera antes de deixar o restaurante no dia anterior. Se você vir algo incomum, diga à sua mãe imediatamente. Não tente lidar com isso sozinha. O sinal tocou, terminando o recreio. Zara se levantou e olhou para o sedã preto uma última vez antes de voltar para a aula. Ele ainda estava lá, ainda em silêncio. Quando a aula terminou, Zara foi para o portão principal, seu coração batendo mais rápido que o normal. Ela olhou para o outro lado da rua. O sedã preto ainda estava lá, ainda estacionado, ainda esperando como se nunca tivesse se movido. Melissa chegou pontualmente, seu carro velho parando em frente ao portão. Zara entrou mais rápido que o normal e fechou a porta com mais força do que precisava. Mãe, tem um carro me vigiando. O rosto de Melissa mudou instantaneamente. O sorriso que ela usava para a filha desapareceu e em seu lugar veio o olhar afiado da engenheira que ela fora um dia. Qual carro? O sedã preto do outro lado da rua. Está estacionado lá desde esta manhã. Ninguém entrou ou saiu. Melissa não virou a cabeça para olhar. Ela olhou no espelho retrovisor e o viu. O sedã preto estava ligando o motor. Melissa se afastou da escola, forçando-se a manter uma velocidade normal para não chamar a atenção. Mas no espelho retrovisor, o sedã seguia. Não muito perto, não muito longe, apenas o suficiente para deixar claro que estavam seguindo. O suficiente para deixar claro que queriam que Melissa soubesse que estavam seguindo. Zara sentou-se quieta no banco de trás, a mão segurando o cinto de segurança com força, os olhos fixos à frente. Ela não chorou. Ela não gritou. Ela apenas ficou em silêncio, como estivera em silêncio por todos os 10 anos de sua vida. Melissa percorreu várias ruas, virando à esquerda e à direita, tentando despistá-los, mas o sedã permaneceu com eles como se o motorista soubesse exatamente o que ela estava tentando fazer e não se importasse. Uma mão permaneceu no volante enquanto a outra alcançava o telefone. Ela ligou o viva-voz e chamou Jet. Alguém está nos seguindo. Sua voz tentou permanecer calma, mas tremeu de qualquer maneira. Carro preto, placa. Ela virou a cabeça, prestes a ler, mas Zara falou primeiro, sua voz estranhamente firme. 7AX2459. Houve silêncio por um segundo do outro lado da linha. Então a voz de Jet veio, baixa e sólida. Traga a menina de volta para o restaurante agora mesmo. Vou mandar homens para encontrá-las. Melissa pisou no acelerador. O carro velho deu um rugido forçado enquanto ela acelerava, cortando cruzamentos e finalmente virando no beco que levava à entrada dos fundos do Anchor.
No espelho retrovisor, o sedã preto parou na esquina da rua e não avançou mais. Apenas ficou lá, como um aviso silencioso, como se estivessem dizendo: sabemos onde a menina está, sabemos onde ela estuda, sabemos de tudo. Melissa e Zara correram pela porta dos fundos do restaurante, ambas respirando com dificuldade. Jet já estava esperando lá com dois homens de preto ao seu lado. Vocês duas estão bem? Ele perguntou, sua voz baixa. Melissa assentiu, embora sua mão ainda tremesse levemente. Zara estava ao lado da mãe, o rosto calmo, mas seus olhos não tinham mais o brilho daquela manhã. Jet se virou para Zara. De agora em diante você não vai a lugar nenhum sozinha. Haverá alguém com você quando for para a escola, quando voltar para casa, onde quer que vá. Zara olhou para ele, sua voz pequena. Mas eles não fizeram nada comigo. Apenas ficaram lá sentados. Jet balançou a cabeça e seus olhos escureceram. Esse é exatamente o problema. Eles querem que você saiba que estão observando. Eles querem que você tenha medo. Naquela noite, Zara ficou acordada na cama no pequeno quarto atrás do restaurante, onde ela e sua mãe estavam hospedadas por enquanto. Ela não conseguia dormir. A luz da rua se infiltrava pela fresta das cortinas, projetando sombras que se moviam pela parede. Cada pequeno som, os carros passando, o vento lá fora, a fazia se encolher. Pela primeira vez, Zara entendeu. Isso não era um jogo. Não era um quebra-cabeça de sudoku que pudesse ser resolvido e deixado de lado. Isso era real. As pessoas sentadas naquele sedã preto eram reais e estavam procurando por ela. Zara tocou a pulseira de prata em seu pulso, sentindo a frieza do metal se espalhar por sua pele. Ela fechou os olhos, tentando encontrar um pequeno pedaço de paz. Mas na escuridão, ela ainda podia ver o carro preto estacionado do outro lado da rua, silencioso, esperando. Uma semana se passou após o incidente com o sedã preto. No sábado à noite, o Anchor estava lotado como sempre. Jazz suave flutuava dos alto-falantes montados nos cantos da sala, misturando-se com o riso dos clientes e o delicado tilintar de taças de champanhe erguidas em celebração. Uma luz dourada e quente se derramava sobre as mesas vestidas de linho branco, onde ternos caros e vestidos de seda se sentavam desfrutando de frutos do mar frescos. Ninguém sabia que atrás da porta da cozinha, uma menina de 10 anos estava sentada sob luz fluorescente, fazendo sua lição de matemática. Zara sentou-se no canto dos fundos da cozinha, seu caderno aberto à sua frente, embora de vez em quando seus olhos se desviassem para a porta. Dois guardas estavam por perto, vestidos com uniformes de funcionários do restaurante, mas Zara sabia que não eram garçons comuns. Eles sempre ficavam à vista, discretos, mas nunca muito longe. A porta da frente se abriu e um homem entrou. Ele pediu uma mesa privativa, sua voz alta e confiante, a voz de um homem acostumado a ser servido. Seu cabelo era de um branco prateado puro, penteado para trás com tanta precisão que parecia laqueado. Sua pele era uniformemente bronzeada de uma forma que parecia quase artificial. Ele usava um terno azul marinho feito sob medida, do tipo que Zara via nas revistas que sua mãe às vezes trazia para casa. Seu sorriso era largo e seus dentes eram tão perfeitamente brancos e alinhados que pareciam pertencer a um anúncio de pasta de dente. Conrad Sterling, diretor executivo da Sterling Port Corporation, havia chegado ao Anchor. Um dos funcionários correu para a cozinha, o rosto pálido. O Sr. Sterling está lá fora. Ele quer a mesa VIP. Jet estava perto da porta dos fundos, lendo algum documento. Sua expressão não mudou quando ouviu a notícia. Ele simplesmente dobrou o papel e o guardou no bolso do terno. Dê a ele a mesa. Eu mesmo cuido dele. O Sr. Shaw estava ao seu lado, uma xícara de chá na mão como sempre. Ele falou baixinho e pela primeira vez sua voz não tinha sua gentileza habitual. Ele veio aqui para te provocar, Jet. Ele quer ver como você vai reagir. Jet assentiu. Eu sei, e vou mostrar a ele que não tenho medo. Ele saiu da cozinha, passou pelas mesas lotadas, em direção à mesa VIP no canto onde Sterling estava sentado. Sem cumprimento, sem aperto de mão. Jet simplesmente puxou uma cadeira e sentou-se em frente a ele. Os dois homens se olharam. 15 anos de ódio pressionados no espaço estreito entre eles. 15 anos desde que Sterling traiu a família Kincaid. 15 anos desde que o pai de Jet morreu.
15 anos desde que a irmã mais nova de Jet desapareceu no caos daqueles dias sombrios. Sterling foi o primeiro a quebrar o silêncio. Seu sorriso ainda largo, como se nada tivesse acontecido. Jet, faz muito tempo. Belo restaurante, seu pai teria se orgulhado. Jet não lhe deu uma resposta educada. Ele apenas ficou sentado, os olhos fixos nos de Sterling, silencioso como pedra. Sterling não pareceu incomodado. Ele inclinou a cabeça levemente, a voz suave, como se estivesse falando com um velho amigo. Ouvi dizer que houve alguns pequenos problemas com a segurança ultimamente. Espero que não seja nada sério. Jet respondeu com uma voz fria. Nada que lhe diga respeito. Sterling assentiu como se estivesse pesando algo em sua mente. Sabe, o Porto Sul precisa de um novo gerente. Se estiver interessado, eu poderia arranjar uma posição para você, pelos velhos tempos. Não estou interessado. Sterling deu uma risada suave, uma risada que soava como vento de inverno. Seu pai teria ficado desapontado. Ele nunca recusava uma oportunidade. Jet não piscou. Meu pai também nunca confiou no homem que o apunhalou pelas costas. O sorriso de Sterling vacilou por um segundo. Apenas um segundo. Mas Jet viu. Então o homem riu mais alto, como se Jet tivesse acabado de contar uma excelente piada. Você ainda carrega histórias antigas dentro de você. Isso não faz bem à sua saúde, Jet. Acredite em mim. Na cozinha, Zara levantou a cabeça quando ouviu aquela risada vindo de longe. Ela olhou pela pequena janela de vidro que dava para a sala de jantar e o viu, o homem de cabelos prateados com o sorriso largo. Algo nele fez Zara tremer, não porque ele parecesse assustador, mas porque seu sorriso nunca alcançava seus olhos. Seus olhos eram frios, calculistas, como se estivessem medindo tudo na sala, como se estivessem atribuindo um preço a cada pessoa e a cada objeto. Sterling se levantou, abotoando o paletó. Obrigado pelo jantar. Eu voltarei. Ele começou a se afastar, mas em vez de ir direto para a porta da frente, ele virou no corredor que levava à cozinha. E ali ele parou. Zara não teve tempo de abaixar a cabeça. O olhar de Sterling já a encontrara através do vidro. Ele olhou para Zara, seus olhos frios pousados em seu rosto por um segundo, depois dois. Então ele sorriu. Aquele sorriso fez Zara querer se encolher, querer correr, querer desaparecer, mas ela não fez nada. Ela apenas ficou sentada, o coração martelando, observando o homem se afastar. Jet observou a sombra de Sterling desaparecer pela porta, sua mão girando o anel de âncora de prata em seu dedo. O Sr. Shaw se aproximou, sua voz baixa. Ele sabe sobre a garota agora. Jet assentiu lentamente. Ele quer que eu saiba que ele sabe. O que fazemos agora? Jet ficou em silêncio por um momento, seus olhos ainda fixos na porta por onde Sterling acabara de passar. Esperamos. Ele fará seu movimento, e quando o fizer, ele exporá uma fraqueza. Naquela noite, Zara não contou à mãe sobre aquele sorriso. Ela não contou sobre os olhos frios que pousaram em seu rosto. Ela apenas disse que estava cansada e foi para a cama cedo, mas ela não conseguiu dormir. Ela ficou deitada no escuro, os olhos bem abertos, olhando para o teto. E quando finalmente adormeceu, ela sonhou com aqueles olhos frios, calculistas, olhando diretamente através dela como se ela não fosse uma criança, mas uma peça em um tabuleiro de xadrez. Zara acordou no meio da noite, o suor úmido na testa, a respiração rápida e superficial. Ela não chamou a mãe. Ela não chorou. Apenas ficou imóvel na escuridão, a mão agarrada firmemente à pulseira de prata, como se fosse a única coisa que a impedia de cair em algum abismo sem fundo. 3 dias após a visita de Sterling ao restaurante, o primeiro golpe veio em um momento que ninguém esperava. Por volta do meio-dia, o Anchor estava se preparando para o serviço da noite. Melissa estava na cozinha, verificando ingredientes, anotando o que precisava ser pedido. Zara sentou-se na mesa dos funcionários perto da porta dos fundos, seu caderno de matemática aberto à sua frente, embora de vez em quando seus olhos se desviassem para o lado de fora. Desde aquela noite, desde o sorriso frio do homem de cabelos prateados, ela não se sentia mais segura em lugar nenhum. A porta da frente se abriu. 2 pessoas entraram vestindo uniformes azul claros e carregando pranchetas e câmeras. Um era alto e magro, o outro baixo e robusto. E ambos tinham as expressões duras de pessoas que vieram para encontrar falhas, não para ajudar. Inspetores de segurança alimentar, disse o mais alto em voz uniforme. Inspeção surpresa.
Melissa ouviu as palavras de dentro da cozinha e soube na hora. Isso não era aleatório. O Anchor sempre passara em todas as inspeções com as notas mais altas. Ela sabia exatamente o quão limpo era cada canto daquela cozinha, porque era ela quem garantia isso. Mas ela também sabia que, depois de tudo o que aconteceu, nada mais era aleatório. Os dois inspetores começaram seu trabalho. Eles abriram todas as gavetas da geladeira, verificaram cada canto da cozinha, fotografaram tudo como se estivessem coletando evidências para um caso criminal. Eles escreviam constantemente, de maneira fria, dizendo quase nada. Melissa os seguia, tentando manter a calma mesmo com o coração batendo mais rápido. Jet apareceu pela porta dos fundos e ficou no canto da sala, observando sem interferir. Seus olhos acompanhavam cada movimento dos inspetores como uma pantera esperando o momento certo. Depois de quase uma hora procurando por tudo, o inspetor alto parou em frente a uma caixa de frutos do mar no canto da cozinha. Ele a pegou, olhou para a etiqueta de data e franziu a testa. A data de validade não corresponde aos registros de entrada, disse ele, e havia uma nota de satisfação em sua voz, como se tivesse acabado de encontrar um tesouro enterrado. Violação grave. O restaurante pode ser fechado por 30 dias para investigação. Melissa empalideceu. Essa caixa foi entregue esta manhã. Não sei de onde veio. Não é nossa. O inspetor olhou para ela friamente. Está na sua cozinha. Isso a torna sua responsabilidade. Um silêncio tenso se instalou na sala. Melissa sentiu como se o chão estivesse cedendo sob seus pés. 30 dias de fechamento. Isso significava falência. Significava perder tudo. Significava que Sterling venceria sem nunca ter que dar um soco. Então Jet deu um passo à frente. Ele não estava com pressa. Não estava abalado. Ele simplesmente se aproximou, a voz tão calma como se estivesse falando sobre o tempo. Essa caixa foi entregue por um novo motorista, não um de nossos fornecedores regulares. O inspetor alto estreitou os olhos. Você tem provas? Tenho. Jet sinalizou para um homem perto da porta. O homem trouxe um laptop, abriu-o e exibiu a filmagem da câmera de segurança. Na tela, a imagem era clara. Um jovem loiro com cara de bebê, vestindo uma jaqueta de couro, empurrou a caixa de frutos do mar para a cozinha naquela manhã. Ele olhou ao redor como se verificasse se alguém estava observando, depois deixou a caixa no canto e foi embora. Este homem não é funcionário do nosso fornecedor, disse Jet com uma voz fria. Vocês podem verificar isso por si mesmos. Os dois inspetores se olharam. Eles não esperavam que Jet tivesse provas prontas. Não esperavam que ele estivesse preparado para algo assim. O inspetor mais baixo tossiu um pouco, como se tentasse encontrar as palavras certas. Vamos revisar isso novamente. Jet assentiu, mas seus olhos nunca os deixaram. Por favor, façam isso. E enquanto estiverem revisando, descubram quem os chamou hoje. Eu estaria muito interessado em saber. Os inspetores não responderam. Eles juntaram seus equipamentos, dobraram suas pranchetas e saíram sem outra palavra. A porta se fechou atrás deles e a cozinha de repente ficou anormalmente silenciosa. Melissa soltou um longo suspiro e se encostou na geladeira. Essa foi por pouco. Jet não respirou aliviado. Seus olhos ainda estavam fixos na porta por onde os inspetores haviam acabado de desaparecer. Eles voltarão, ou haverá outra coisa. Sterling não para em um único movimento. O Sr. Shaw saiu do canto da sala, uma xícara de chá já fria ainda na mão. O homem loiro na filmagem, você o conhece? Jet balançou a cabeça. Ainda não, mas vou descobrir. Naquela noite, depois que o restaurante fechou e todos foram para a casa, Jet sentou-se sozinho na sala de reuniões VIP, o brilho da tela do laptop à sua frente. Ele assistiu à filmagem repetidamente, parando a cada vez no rosto do homem loiro, jovem, confiante, vestindo uma jaqueta de couro cara, o tipo de homem que trabalhava por dinheiro e não se importava com as consequências. Jet não sabia seu nome. Ele não sabia para quem o homem trabalhava, mas descobriria. E quando o fizesse, saberia o que Sterling estava planejando. Ele girou o anel de prata em seu dedo, o olhar frio fixo na tela. A guerra apenas começara. Uma semana após o incidente da inspeção, a guerra de Sterling mudou para uma nova frente. Uma frente onde Jet não podia proteger Zara com câmeras de segurança ou provas legais. A frente na escola. Tudo começou a mudar lentamente, como a maré subindo dia após dia,
Até que quando Zara percebeu, já era tarde demais. Os amigos que costumavam brincar com ela começaram a manter distância. No início era apenas a maneira como seus olhos se desviavam, depois as respostas curtas, e então o silêncio completo. Na hora do almoço, a mesa onde Zara se sentava ficava mais vazia a cada dia que passava. Ninguém mais se sentava na cadeira ao seu lado. A cadeira em frente a ela também permanecia vazia. Ela se sentava sozinha no meio do refeitório barulhento, cercada pelo riso e pela conversa de outras crianças, mas tão solitária como se estivesse em uma ilha deserta. Zara ouvia os sussurros atrás dela, no corredor, na sala de aula, no banheiro. A mãe dela trabalha para uma gangue. Aquele restaurante é um lugar de lavagem de dinheiro. Meu pai disse, pessoas a vigiam todos os dias. Você não vê aqueles homens de preto a buscando e deixando? Minha mãe me disse para ficar longe. Ela fingia não ouvir, fingia se concentrar em seu livro, fingia estar ocupada com a lição de casa. Mas cada palavra era como um pequeno corte em sua pele, não profundo o suficiente para sangrar, mas profundo o suficiente para doer. Então veio o momento mais doloroso de todos. Durante o recreio, Zara sentou-se em seu banco de sempre perto da cerca, sozinha como estivera por dias. Então ela viu Maia caminhando em sua direção. Maia, sua melhor amiga desde a primeira série. Maia, que costumava dividir seu sanduíche com Zara todos os dias. Maia, que uma vez segurou a mão de Zara quando ela estava com medo durante o primeiro acampamento da escola. Zara sorriu, seu coração se aliviando, pensando que pelo menos uma pessoa não a havia abandonado. Mas Maia parou a um passo de distância. Ela não se sentou. Ela não sorriu. Seus olhos permaneceram baixos e sua voz era pequena e trêmula. Zara, minha mãe disse que não posso mais brincar com você. Zara sentiu como se a mão de alguém tivesse se fechado em torno de seu coração. Ela não conseguia respirar, não conseguia falar. Apenas ficou ali, olhando para sua melhor amiga com incredulidade nos olhos. Por quê? Sua voz tremeu, tão fraca que era quase impossível de ouvir. O que eu fiz de errado? Maia não respondeu. Ela olhou para baixo, seu rosto parecendo lutar contra as lágrimas. Então ela se virou e correu em direção ao outro grupo de crianças que esperava na beira do pátio. Zara ficou sozinha no pátio da escola, a bola na mão, sem ninguém para jogar, sem ninguém para brincar. Ela tentou parecer forte. Ela não chorou, não correu para o banheiro para esconder as lágrimas. Ela apenas voltou para o banco, sentou-se e abriu seu livro para ler, fingindo não se importar, fingindo que não doía. A pulseira de prata estava fria em seu pulso, a única coisa que a lembrava de que em algum lugar ainda havia pessoas que acreditavam nela, pessoas que a chamavam de pequena bússola. Mas aqui, nesta escola, ela era apenas a criança abandonada. Seus olhos permaneceram na página, mas ela não conseguia ver uma única palavra. Tudo ficou embaçado. Depois da escola, Melissa buscou Zara no portão, como fazia todos os dias. Ela viu sua filha sair com a mochila no ombro, o rosto baixo. Ela não acenou como costumava fazer, não correu para o carro. Apenas caminhou lentamente, como se cada passo estivesse pesado por algo. Você está bem? Melissa perguntou quando Zara entrou no carro. Estou bem, mãe. Mas Zara não olhava para ela, e seus olhos não tinham mais a luz de antes. Algo havia se apagado dentro deles, Melissa notou, mas não sabia o que dizer. Apenas dirigiu para casa em silêncio. Naquela noite, Zara deitou na cama, olhando para o teto escuro. Ela se lembrou do rosto de Maia quando se virou, lembrou-se dos sussurros pelas costas, lembrou-se dos olhos que não encontravam mais os seus. E pela primeira vez desde que tudo isso começou, desde que encontrou o chip, desde que se tornou a pequena bússola, ela chorou. Não porque tinha medo dos homens no sedã preto, não porque tinha medo do homem de cabelos prateados com um sorriso frio, mas porque estava sozinha, porque só queria fazer a coisa certa, e a coisa certa havia tirado. Eu fiz algo de errado? Ela sussurrou na escuridão, a voz embargada. A porta do quarto se abriu suavemente. Melissa entrou, a luz do corredor caindo no chão em uma fina faixa. Ela viu os ombros da filha tremendo, ouviu o som abafado de soluços no escuro. Ela não perguntou, não precisava. Apenas caminhou até a cama, sentou-se e abraçou a filha. Zara não disse nada, apenas chorou.
Chorou como se nunca tivesse tido permissão para chorar antes. Chorou por Maia. Chorou pelas crianças que se afastaram. Chorou pela infância que já estava começando a perder. Melissa a abraçou, uma mão acariciando suavemente seu cabelo, e sua própria voz também embargou. Me desculpe, querida. Por que eles me odeiam, mãe? Zara perguntou, a voz trêmula. Eu só queria ajudar. Melissa não tinha resposta, apenas a abraçou mais forte, como se aquele abraço pudesse proteger sua filha do mundo inteiro. Ela ficou ao lado dela até que Zara finalmente adormeceu, sua respiração se tornando lenta e profunda. Na escuridão, Melissa olhou para o rosto da filha, as marcas de lágrimas ainda não totalmente secas em suas bochechas. Ela se perguntou se algo disso valia a pena. Valia a pena, afinal? A criança tinha 10 anos. Ela deveria estar preocupada apenas com a lição de casa e os amigos. Não deveria ter que pagar esse tipo de preço. Esta foi a primeira vez que Zara sentiu de verdade o custo de ver a verdade. E esse custo doeu mais do que qualquer corte jamais poderia. 2 dias depois da noite em que Zara chorou nos braços da mãe, a vida continuou como se nada tivesse acontecido. Naquela tarde, o Anchor ainda não estava lotado. A luz oblíqua do fim do dia entrava pelas janelas e desenhava longas faixas de ouro no chão de madeira. Jazz suave flutuava dos alto-falantes. Copos tilintavam suavemente no bar, e alguns poucos clientes dispersos sentavam-se em mesas perto da entrada. Zara estava sentada na mesa dos funcionários nos fundos, seu caderno de matemática aberto à sua frente, mas sua mente não estava na página. Ela estava mexendo no relógio inteligente em seu pulso, um presente de aniversário que sua mãe lhe dera no ano anterior. Ela estava aprendendo a usar a função de gravação, pensando que poderia ajudá-la a gravar aulas na escola, porque ultimamente estava achando difícil se concentrar nas aulas. A porta do restaurante se abriu. Zara ergueu os olhos por hábito e congelou. O homem loiro entrou, o de rosto de bebê com a jaqueta de couro cara, com a confiança fácil de alguém acostumado a ser servido. Ele, o da filmagem da câmera de segurança, o que havia plantado a caixa de frutos do mar na cozinha no dia da inspeção. O coração de Zara começou a bater mais rápido, mas ela não demonstrou. Abaixou a cabeça e fingiu se concentrar em seu caderno, embora seus olhos continuassem observando por entre os cílios. O homem loiro foi até o bar e ficou ali esperando para ser atendido. Ele não notou a garotinha sentada no canto. Por que notaria? Ela era apenas uma criança fazendo lição de casa, inofensiva, invisível. Seu telefone vibrou. Ele olhou para a tela e depois se dirigiu a um canto perto da janela para atender a chamada. Por causa da música no restaurante, ele falou alto o suficiente para Zara ouvir cada palavra. Zara não levantou a cabeça. Sua mão tocou o relógio em seu pulso. A função de gravação já estava ligada. Ela a havia ligado mais cedo apenas para testar, e não a desligara. Agora ela a deixou exatamente como estava, o coração batendo forte, os ouvidos atentos para captar cada palavra. Sim, Sr. Sterling, eu entendo. A voz do homem loiro soou, confiante e levemente arrogante. Então, silêncio por um momento, como se ele estivesse ouvindo a pessoa do outro lado. O chip foi plantado. A inspeção não funcionou, mas tem o outro plano. Outro trecho de silêncio. A mídia. Isso mesmo. Deixe que eles desmoronem por dentro por conta própria. Não precisamos sujar as mãos. Uma risada suave dele. A fase 2 começa na próxima semana. Entrarei em contato. Ele encerrou a chamada e guardou o telefone de volta no bolso da jaqueta. Então ele olhou ao redor do restaurante uma vez, como se avaliasse algo. Depois disso, ele saiu sem pedir uma mesa, sem pedir uma bebida. Simplesmente saiu pela porta e desapareceu no fluxo de pessoas na rua. Zara esperou 1 minuto, 2, certificando-se de que ele havia partido. Então ela abriu o aplicativo de gravação em seu relógio. A gravação tinha 4 minutos e 23 segundos. Ela apertou o play, baixou o volume para o sussurro mais fraco e segurou o relógio perto do ouvido. A voz do homem loiro soou claramente. Cada palavra, cada frase. Ela não entendeu tudo. Não sabia o que significava fase 2. Não sabia o que a mídia faria, mas sabia que Sterling era o nome do homem de cabelos prateados com um sorriso frio. E ela acabara de gravar uma prova. Zara correu para a cozinha, o coração batendo como um tambor. Mãe, escuta isso. Melissa estava preparando aperitivos,
uma faca na mão, sua atenção fixa no pedaço de peixe na tábua de cortar. Zara, estou ocupada agora. Mãe, é importante de verdade. Algo no rosto de sua filha fez Melissa parar. Ela largou a faca, limpou as mãos no avental e se virou para olhar para Zara. A menina levantou o pulso e apertou o play. A voz do homem loiro encheu a cozinha silenciosa. Sim, Sr. Sterling, eu entendo. O rosto de Melissa perdeu a cor enquanto a gravação continuava. Ela ouviu tudo. O chip, a inspeção, a mídia, a fase 2. Quando a gravação terminou, ela olhou para a filha, os olhos cheios de emoções que Zara não conseguia ler completamente. Zara, como você gravou isso? Eu estava aprendendo a gravar minhas aulas. Então aquele homem entrou e começou a falar no telefone. Explicou Zara, a voz ainda carregando a excitação do que havia descoberto. Eu sei quem ele é, o da filmagem da câmera, o que plantou a caixa de frutos do mar. Melissa olhou para a filha, depois para o minúsculo relógio no pulso da menina. O presente de aniversário que ela comprara com 3 meses de economias, pensando que ajudaria sua filha a ir melhor na escola. Ela nunca imaginou que se tornaria isso. Sua voz tremeu levemente quando ela falou. Você acabou de gravar algo que poderia salvar todos nós, ou destruir todos nós. Zara franziu a testa sem entender. O que você quer dizer? Se eles descobrirem que você tem isso... Melissa parou e engoliu em seco. Eles não vão parar, Zara. Eles farão de tudo para pegá-lo de volta ou para garantir que você nunca possa dizer nada. Naquela noite, Jet sentou-se na sala de reuniões VIP com um laptop aberto à sua frente, a gravação tocando pelos alto-falantes. O Sr. Shaw sentou-se ao lado dele, uma xícara de chá na mão. Melissa ficou perto da porta, uma mão apoiada no ombro de Zara, e Zara, a pequena bússola, sentou-se à cabeceira da mesa, o relógio ainda no pulso. A gravação terminou. O silêncio encheu a sala. Então Jet sorriu. Pela primeira vez desde que Zara o conhecera, ela o viu sorrir de verdade. Não um sorriso frio, não um sorriso educado, mas o sorriso de um homem que acabara de encontrar uma arma em suas próprias mãos. O nome deste homem é Miles Harmon, disse Jet, a voz calma, embora algo afiado estivesse por baixo. Chefe de segurança da Sterling Port Corporation, o braço direito de confiança de Sterling. O Sr. Shaw assentiu e seus olhos se iluminaram. E agora temos provas. Jet olhou para Zara, seu olhar pousando no minúsculo relógio. Pequena bússola, disse ele, a voz mais gentil do que o normal. Você encontrou a direção certa novamente. Zara não sorriu. Apenas assentiu, a mão tocando a pulseira de prata em seu pulso. Ela não sabia o quão importante era o que acabara de fazer. Só sabia que, pela primeira vez em muitos dias, não se sentia inútil. Pela primeira vez, sentiu que o que havia sofrido significava algo. Na segunda-feira de manhã, Melissa acordou mais cedo que o normal. A luz do sol ainda não havia entrado pelas cortinas e o pequeno apartamento ainda repousava em um silêncio cinzento e escuro. Ela pegou o telefone na mesa de cabeceira e o verificou por hábito, e seu coração parou por uma batida terrível. Dezenas de chamadas perdidas, mensagens de colegas de trabalho, de velhos amigos, de números que ela nem reconhecia. Uma mensagem de Jet, apenas 4 palavras. Ligue à TV. Agora. O coração de Melissa se apertou. Ela se sentou, os pés tocando o chão frio, e correu para a sala de estar. Ela ligou a televisão e o mundo desabou. O noticiário da manhã já estava no ar. Uma manchete passava na parte inferior da tela. Restaurante de fachada para atividade clandestina em Little Saigon. Uma imagem do Anchor apareceu, a fachada familiar que ela via todos os dias. Em seguida vieram outras imagens. Homens de preto entrando e saindo pela entrada dos fundos, carros caros estacionados no pátio. A voz do âncora do noticiário era baixa e grave. Fontes anônimas dizem que este restaurante pode estar ligado a atividades ilegais. As autoridades estão investigando. E então uma fotografia apareceu na tela que fez Melissa enrijecer. Zara, sua filha, sentada no canto da cozinha do restaurante, um caderno aberto à sua frente, o relógio inteligente ainda no pulso. A foto fora tirada à distância, como se alguém a tivesse tirado secretamente através de uma janela, através de uma fresta na porta, de algum ângulo despercebido que ninguém vira. Uma legenda aparecia abaixo. Crianças sendo arrastadas para atividades clandestinas.
Melissa caiu em uma cadeira, as mãos tremendo tanto que nem conseguia segurar o controle remoto. Ela não conseguia respirar, não conseguia pensar. Sua filha, de 10 anos, seu rosto sendo mostrado na televisão nacional, envolto em insinuações terríveis que Melissa não conseguia suportar acreditar. Mãe, por que você acordou tão cedo? A voz de Zara veio da porta do quarto. Ela saiu, esfregando os olhos, o cabelo ainda despenteado do sono. Então ela viu a televisão, viu seu próprio rosto na tela. Ela ficou ali, incapaz de se mover, os olhos se arregalando. Mãe, por que minha foto está na TV? Melissa não sabia como responder. Só conseguia olhar para a filha, as lágrimas subindo e queimando por trás dos olhos. Seu telefone continuava vibrando sem parar. Pais da escola de Zara estavam ligando, suas vozes afiadas com acusação. Não quero que meu filho estude com essa menina. Você sabe o que está fazendo com sua filha? A diretora também ligou, seu tom frio e burocrático. Senhora Morrison, precisamos nos encontrar hoje. Há preocupações que precisam ser discutidas sobre a segurança dos outros alunos. Melissa não respondeu a nenhum deles. Apenas olhou para a filha, observou o rosto da criança, começar a entender lentamente o que estava acontecendo e se viu sem palavras. O telefone vibrou novamente. Jet. Ela atendeu na hora. Você viu as notícias? Sua voz era baixa e tensa. Sim, a foto da Zara. Onde eles conseguiram? Alguém tirou enquanto ela estava no restaurante. Podia ser um novo funcionário. Podia ser um cliente. Sterling está jogando sujo. O que eu devo fazer? A voz de Melissa tremeu e, por mais que tentasse, não conseguia afirmá-la. Não saia. Não fale com repórteres. Traga a menina para o restaurante. Conversaremos lá. Zara sentou-se no sofá, os olhos ainda fixos na televisão. As notícias já haviam passado para outra história. Mas ela continuou olhando para a tela como se seu próprio rosto ainda estivesse lá. Ela não chorou, não disse uma palavra. Apenas olhou como se estivesse assistindo à vida de outra pessoa, como se a garotinha na tela não pudesse ser ela. No Anchor, Jet reuniu todos na sala de reuniões VIP. A porta estava fechada. As cortinas estavam cerradas. Esta é a tática de Sterling, disse ele, a voz calma, embora seus olhos estivessem tudo menos calmos. Ele não pode nos atacar diretamente, então está usando a opinião pública. Ele quer que desmoronemos por dentro. O Sr. Shaw sentou-se no canto da mesa, uma xícara de chá na mão, embora não bebesse dela. Como respondemos? Ainda não, Jed balançou a cabeça. Se reagirmos agora, cairemos direto na armadilha dele. Precisamos esperar o momento certo. Melissa falou, a voz ainda trêmula. Temos a gravação da Zara. Não é suficiente. Jet olhou para ela, depois para Zara sentada silenciosamente no canto da sala. Precisamos do momento certo. Precisamos do público certo. O telefone de Zara vibrou levemente dentro do bolso. Ela o tirou e olhou para a tela. Uma mensagem de um número desconhecido, sem nome anexado, apenas uma linha. Da próxima vez, não se meta nos assuntos de gente grande. O coração de Zara começou a bater forte. Sua mão se apertou em torno do telefone. Ela olhou ao redor da sala. Sua mãe estava conversando com Jed. O Sr. Shaw estava absorto em pensamentos. Ninguém estava olhando para ela. Ela apagou a mensagem. Não mostrou à mãe, não contou a ninguém. Este segredo pertencia apenas a ela. Naquela noite, Zara ficou em frente ao espelho do banheiro. A água ainda corria da torneira, seu som suave e constante preenchendo o silêncio. Ela olhou para o próprio rosto no espelho. O rosto que aparecia em todos os noticiários. O rosto que o mundo inteiro olhava com desconfiança. Ela falou consigo mesma, a voz pequena, mas firme. Eu não fiz nada de errado. Eu não fiz nada de errado. Mas seus olhos estavam vermelhos e suas mãos ainda tremiam. Do lado de fora da janela, Los Angeles estava iluminada como todas as noites. Carros ainda se moviam pelas ruas. Pessoas ainda riam e conversavam. A vida continuava. Mas para Zara, tudo estava ficando mais escuro. O mundo exterior não achava que ela estava certa. Eles achavam que ela era o problema. Eles achavam que sua mãe era uma criminosa. Eles achavam que ela merecia ser evitada. E ela, com 10 anos, estava sozinha no banheiro, se perguntando o que havia feito de errado. 2 dias após a reportagem da manhã, Zara voltou da escola como sempre fazia. Ela abriu a porta do pequeno apartamento, entrou e parou de repente. Sua mãe estava fazendo as malas.
A velha mala estava aberta na cama, roupas dobradas às pressas e empilhadas em pilhas desiguais. As camisas de Zara, suas meias, seus cadernos, seus tênis, tudo estava sendo enfiado na mala como se alguém os estivesse perseguindo. Mãe, o que você está fazendo? Melissa não olhou para ela. Suas mãos continuavam dobrando roupas no mesmo movimento constante. Vamos embora esta noite, Zara. Não me importa para onde, apenas para algum lugar onde não possam nos encontrar. Zara ficou ali com a mochila da escola ainda pendurada no ombro, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Você não pode simplesmente ir embora. Posso e vou. E o restaurante? E o Sr. Shaw? E... Zara hesitou sem saber o que mais dizer. E o jet? E a pulseira de prata? E o nome Pequena Bússola que acabara de se tornar dela? Eles não são nossa família, Zara. No final, somos só nós duas. E não vou deixar este mundo quebrar você também. Zara entrou no quarto e colocou a mochila no chão. Mas eles precisam de nós. Eu encontrei a prova. Eu consegui a gravação. Não posso ir embora agora. E para quê? Melissa explodiu, a voz mais alta que o normal, rompendo-se como se tivesse guardado muita coisa por muito tempo. Olha o que eles fizeram com você. Você tem 10 anos e o mundo inteiro está te tratando como uma criminosa. Não posso ficar parada e ver eles destruírem sua infância. Lágrimas escorriam pelas bochechas de Melissa, e ela nem se deu ao trabalho de enxugá-las. Não posso deixar você passar por mais nada disso. Não posso. Zara ficou parada, observando a mãe chorar. Ela nunca a vira assim antes. Sua mãe sempre fora a forte, a que carregava tudo, a que nunca desabava. Mas agora ela estava no meio daquele quarto bagunçado, os ombros tremendo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Então Melissa falou novamente, a voz embargada como se cada palavra doesse ao sair. Seu pai morreu porque eu fiquei em um lugar que não era seguro. Zara ficou imóvel. Seu coração parecia que alguém o havia apertado com a mão. O acidente do papai. Não foi realmente um acidente? Melissa não respondeu. Apenas ficou ali, as lágrimas ainda caindo, sem dizer nada. E aquele silêncio foi a resposta. Por 4 anos, Zara acreditara que seu pai morrera em um infeliz acidente de carro. Por 4 anos, ela acreditara que a vida em São Francisco simplesmente não combinava com sua mãe. Mas agora ela entendia. Seu pai não morrera em um acidente. Ele morrera porque alguém o queria morto. E sua mãe fugira para protegê-la. Eu não posso perder você também, disse Melissa, a voz se partindo. Não posso. O silêncio se estendeu entre elas. Zara olhou para a mãe, a mulher mais forte que conhecia, ali com os ombros trêmulos e lágrimas que não paravam. E de repente, ela entendeu. Sua mãe não estava desistindo porque era fraca. Estava desistindo porque estava com medo. Medo de perder a filha como perder o marido. Medo de que a história se repetisse. Medo de que um dia Zara saísse de casa e nunca mais voltasse. Zara deu um passo à frente e pegou a mão da mãe. Sua pequena mão envolveu firmemente a mão áspera da chefe. Mãe! Melissa levantou o rosto, os olhos vermelhos fixos na filha. Mãe, se corrermos, eles vencem. Zara, se corrermos desta vez, correremos da próxima e da vez seguinte. Passaremos a vida inteira correndo. A voz de Zara não tremeu. Ela não sabia de onde viera essa coragem, mas estava lá, sólida como o pingente de âncora na pulseira de prata em seu pulso. Eu não quero viver assim. E você também não. Melissa olhou para a filha, uma criança de 10 anos com olhos mais velhos que sua idade. Uma criança falando verdades que homens e mulheres adultos tinham medo de dizer em voz alta. Desde quando você ficou tão crescida? Ela sussurrou. Zara deu um pequeno sorriso, o primeiro que conseguira em dias, desde que encontrei aquele chip. Melissa sentou-se na cama, cobrindo o rosto com as 2 mãos. Seus ombros tremeram, e um soluço abafado escapou dela. Ela chorou, não porque estava com medo, mas porque estava exausta. Porque por 4 anos ela carregara tudo sozinha. Porque tentara fugir do passado, e o passado a seguira de qualquer maneira. Porque era mãe, e tudo o que fazia sempre fora por sua filha. Eu só tenho tanto medo de perder você também. Zara sentou-se ao lado dela e encostou a cabeça em seu ombro. Você não vai me perder, porque não vou deixar ninguém nos separar. As duas ficaram ali sem falar. Apenas estar ao lado uma da outra era suficiente. A luz da tarde entrava pela janela,
desenhando longas faixas no chão. A mala ainda estava aberta na cama, as roupas ainda meio arrumadas, mas nenhuma delas a tocou mais. Finalmente, Melissa soltou um longo suspiro e enxugou as lágrimas com as costas da mão. Então, devo guardar a mala? Zara assentiu, sorrindo. Sim. Melissa se levantou e fechou a mala com um clique suave. Ela a empurrou para o canto do quarto, onde ficaria até que um dia fosse usada para um tipo diferente de viagem, uma mais feliz. Então ela se virou e olhou para a filha. Tudo bem, nós ficamos. E vamos vencer, disse Zara, a voz certa. Você está tão confiante assim? Não. Zara balançou a cabeça, mas seus olhos estavam brilhantes novamente. Mas eu acredito em você e acredito em nós. Naquela noite, depois que Zara adormeceu, Melissa sentou-se à mesa da cozinha com o telefone na mão. Ela discou o número de Jet e esperou. Ele atendeu no segundo toque. Nós ficamos, disse Melissa, a voz calma agora, não mais trêmula como estivera por dias. E vamos acabar com isso. Jet ficou em silêncio por um momento. Então ele falou, a voz baixa, embora houvesse algo mais quente nela do que o normal. Sterling vai apresentar a proposta de aquisição do porto ao Conselho da Autoridade Portuária da Califórnia na próxima semana. Essa é nossa única chance. Podemos impedi-lo? Vamos tentar. Jet fez uma pausa. E sua filha será a pessoa mais importante na sala. Melissa olhou em direção ao quarto onde Zara dormia pacificamente. A criança tinha 10 anos. Já passara por muito, mas não desistira. E Melissa também não desistiria. Na manhã da audiência, o céu sobre Los Angeles estava cinzento e pesado, e o vento que soprava do mar cortava frio pelas ruas do centro. O prédio da Autoridade Portuária da Califórnia erguia-se alto no meio da praça, com a bandeira americana e a bandeira da Califórnia tremulando bruscamente acima do telhado. Repórteres se aglomeravam nas calçadas, câmeras rodando, flashes explodindo sem parar. Microfones erguidos em antecipação a qualquer pessoa que valesse a pena questionar. Isso não era apenas uma audiência sobre direitos de operação portuária. Era um palco, e todos sabiam disso. Zara entrou no prédio ao lado da mãe, a mão firmemente na de Melissa. Ela usava seu moletom turquesa recém-lavado. Seu cabelo preto estava preso em um rabo de cavalo alto e arrumado. A pulseira de âncora de prata capturava as luzes do corredor enquanto ela se movia. Zara caminhou em frente, sem abaixar a cabeça, sem desviar o olhar. Todos os olhos se voltaram para ela, a garotinha que viram nas notícias, a criança que os rumores diziam ter sido arrastada para atividades clandestinas. Mas Zara não olhou para eles. Manteve os olhos fixos à frente e continuou andando. Jed e o Sr. Shaw chegaram mais cedo e já estavam sentados nas fileiras do meio da grande câmara de audiência, não muito perto da frente, não muito longe da parte de trás. Jed usava um terno preto e uma camisa branca, o rosto inexpressivo, como se esculpido em pedra. O Sr. Shaw usava seu cardigan cinza de sempre, calmo como se estivesse em um chá da tarde, embora não houvesse xícara de chá em sua mão. Ainda assim, ele se portava como se houvesse uma. Quando Zara e Melissa entraram, Jed deu apenas um leve aceno e não disse nada. Então Sterling apareceu. Ele entrou na sala como uma estrela de cinema pisando em um tapete vermelho. Seu terno azul marinho era impecavelmente cortado, seu cabelo prateado penteado para trás com um acabamento brilhante, e seu sorriso era tão largo quanto um anúncio. Ele apertou a mão de pessoas enquanto caminhava, deu um tapinha no ombro de um membro do conselho, trocou uma risada fácil com um repórter. Sua equipe de advogados o seguia como formigas operárias, carregando pastas de couro, laptops e pilhas de documentos. Ao passar pela fileira de Zara, Sterling parou por um segundo. Seu olhar frio varreu a garotinha. Ele sorriu. Aquele mesmo sorriso secreto que Zara vira em seus pesadelos nas últimas noites, e então seguiu em frente como se ela não fosse mais que um grão de poeira que não valia a pena parar. A audiência começou. A presidente, uma mulher de cabelos prateados, com óculos de aro dourado, de rosto severo, mas justo, bateu o martelo para abrir a sessão. Hoje estamos revisando a proposta 7C, a transferência dos direitos de operação do Porto do Sul da Califórnia para a Sterling Port Corporation. Ela fez uma pausa e olhou ao redor da sala. Primeiro, Sr. Sterling, pode começar. Sterling se levantou e caminhou até o pódio com o porte de um homem que estivera ali 100 vezes antes. Sua voz era confiante e calorosa,
polida como se ele a tivesse ensaiado 1000 vezes na frente de um espelho. A tela atrás dele se iluminou com slides elegantes, estatísticas impressionantes e um vídeo renderizado em 3 dimensões de um porto moderno cheio de guindastes gigantes e longas fileiras de navios de contêineres. Este projeto criará 2.000 novos empregos para a Califórnia, disse ele, a voz ecoando pela sala. Ele modernizará a infraestrutura portuária e nos levará a uma nova era de comércio internacional. Ele fez uma pausa, examinando a Câmara como um orador experiente. A Sterling Port Corporation está comprometida em construir um futuro sustentável para todos. Alguns membros do conselho assentiram. Repórteres tiraram fotografias. Uma onda baixa de murmúrios de aprovação percorreu a sala. Sterling sorriu, satisfeito. Jet sentou-se sem se mover, o rosto inalterado. Apenas seus dedos o traíram, girando o anel de âncora de prata em seu dedo em um círculo constante, de novo e de novo. O Sr. Shaw se inclinou e murmurou. Ele está ganhando. Eles gostam do que ele está dizendo. Jet não virou a cabeça. Ele ainda não nos ouviu falar. Sterling terminou sua apresentação e fez uma leve reverência, aceitando os aplausos educados que surgiram da Câmara. Ele voltou ao seu lugar com a confiança de um homem que já segurava a vitória na mão. Seus advogados trocaram olhares satisfeitos. Tudo estava indo de acordo com o plano. A presidente falou novamente, sua voz uniforme e imparcial. Recebemos objeções de várias partes interessadas. Se o representante desejar se dirigir ao conselho, por favor, venha à frente. Sterling franziu a testa. Ele não esperava que ninguém ousasse se levantar e objetar aqui. Não na frente da imprensa, não na frente do conselho. Ele se virou para as fileiras do meio da Câmara. Jet se levantou. A sala inteira se virou. Murmúrios se espalharam como ondulações. Repórteres levantaram suas câmeras e os flashes explodiram novamente. Jet caminhou para a frente com passos medidos, sua presença comandando a atenção da sala. As duras luzes do teto enfatizavam as linhas afiadas e determinadas de seu rosto. Ele não estava com pressa. Ele não estava mal-alado. Ele simplesmente se moveu em uma linha medida em direção ao pódio. Pela primeira vez desde que entrou na sala, o rosto de Sterling mudou. Seu sorriso confiante desapareceu, substituído por surpresa e um breve lampejo de inquietação em seus olhos. Jet Kincaid, disse ele, tentando manter o tom firme, embora algo mais afiado tivesse se infiltrado nele. Não esperava que você ousasse mostrar seu rosto aqui. Jet não respondeu. Apenas olhou diretamente nos olhos de seu inimigo, seu próprio olhar cinzento frio como o mar antes de uma tempestade. Então ele subiu ao pódio, ficou diante do microfone e ficou em silêncio por um segundo. A sala inteira prendeu a respiração. Então Jet falou, sua voz baixa, mas clara, preenchendo a câmara silenciosa. Eu não vim aqui para falar. Vim para apresentar as pessoas que falarão. Ele se afastou e Melissa se levantou de seu assento, pegando a mão de Zara e caminhando para a frente. Mãe e filha se moveram através do labirinto de olhares curiosos, sussurros e câmeras piscando. Zara caminhou firmemente, sem tremer, a pulseira de prata brilhando em seu pulso. Ela não olhou para Sterling. Olhou para a frente, para o pódio, para o microfone que a esperava. Melissa subiu ao pódio sem um terno sob medida, sem maquiagem pesada. Ela era simplesmente uma mãe com uma blusa branca simples, seu cabelo ruivo preso em um coque arrumado na nuca. As leves marcas de queimadura ainda estavam lá nas costas de suas mãos, as marcas de alguém que ficava sobre um fogão todos os dias, as marcas de 4 anos tentando viver como uma mulher comum. Ela ajustou o microfone, respirou fundo e começou. Eu sou Melissa Morrison. Eu cozinho em um restaurante de frutos do mar. Algumas risadas suaves vieram do lado de Sterling. Risadas zombeteiras, risadas desdenhosas. Uma chefe ousando se opor ao diretor executivo da maior corporação da Costa Oeste. Melissa não parou. Sua voz permaneceu firme, permaneceu calma. Eu também fui engenheira de software por 8 anos no Vale do Silício. As risadas morreram na hora. A sala ficou em silêncio. Melissa exibiu o slide na tela. Não era polido como a apresentação de Sterling. Não tinha um vídeo tridimensional elegante ou gráficos chamativos. Eram apenas dados brutos, gráficos de sinal, imagens claras. Este dispositivo foi encontrado em nosso restaurante há 3 semanas, disse ela, apontando para a imagem do minúsculo chip na tela.
foi plantado lá para vigilância. O sinal foi rastreado até um navio de propriedade da Sterling Port Corporation. Murmúrios se espalharam pela Câmara. Repórteres rabiscavam furiosamente. Membros do conselho se olhavam. Sterling se levantou, o rosto vermelho escuro, a voz cortando a sala como uma lâmina. Estas são acusações infundadas de uma chefe. Ele se virou para o conselho, uma mão apontando para Melissa. A quem exatamente vocês estão ouvindo? Uma organização criminosa. Então ele se virou e olhou para Zara sentada na plateia, sua voz pingando desprezo e crueldade. Ou agora estamos aceitando a palavra de uma criança? Um silêncio pesado pressionou a sala. Zara sentou-se em seu assento, segurando a pulseira de prata com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Ela olhou para a mãe no pódio, depois para Jet sentado em silêncio, depois para Sterling. Aquele homem estava zombando dela, desconsiderando-a, transformando-a em uma piada na frente de centenas de olhos. Ela se lembrou de Maya se afastando, lembrou-se dos sussurros na escola, lembrou-se da noite em que chorou nos braços da mãe, lembrou-se da mensagem ameaçadora do número desconhecido. Ela já havia suportado o suficiente. Zara se levantou. Ninguém a convidou. Ninguém lhe disse para ir à frente. Ela se levantou por conta própria e saiu de sua fileira. Melissa se virou, os olhos se arregalando, prestes a detê-la. Zara. Mas Jet colocou a mão em seu ombro e deu um pequeno balanço de cabeça. Deixe-a ir. Zara caminhou em direção ao pódio. A sala ficou atônita. Uma menina de 10 anos estava caminhando direto para o microfone com um moletom turquesa, o cabelo preso em um rabo de cavalo, a pulseira de prata brilhando em seu pulso. Repórteres tiraram fotos freneticamente, flashes explodindo de novo e de novo. Mas Zara não parou. Ela chegou ao pódio e pegou gentilmente o microfone da mão de sua mãe. Sua voz era pequena, mas não tremeu. Era clara e ecoou pela sala silenciosa. Meu nome é Zara. Tenho 10 anos. Ela fez uma pausa e olhou ao redor da câmara. Não sei nada sobre negócios ou portos, mas sei quando alguém está mentindo. Ela contou a história com uma voz calma, como se recitasse uma resposta em sala de aula. 3 semanas atrás, encontrei o chip porque o veio da madeira não combinava. É como o quadrado errado no sudoku. Você percebe na hora que algo não está certo. Ela levantou o relógio inteligente em seu pulso. Eu gravei isso porque estava aprendendo a usar meu relógio para gravar aulas na escola. E foi isso que o homem do Sr. Sterling disse. Ela apertou o play. A voz de Miles Harmon encheu a sala, cada palavra nítida e inconfundível no profundo silêncio. Sim, Sr. Sterling, eu entendo. O chip foi plantado. A inspeção não funcionou, mas tenho outro plano. A mídia. Isso mesmo. Deixe que eles desmoronem. A fase 2 começa na próxima semana. A sala explodiu. Repórteres gritavam perguntas, levantando-se com câmeras em punho. Membros do conselho se inclinavam uns para os outros, os rostos graves. Os advogados de Sterling se olharam em pânico. Sterling se levantou, o rosto vermelho vivo, a mão apontando diretamente para Zara. Isso é fabricado, é falso. Vocês realmente vão acreditar em uma criança? Zara olhou diretamente nos olhos de Sterling. Seus olhos castanhos não vacilaram, não se desviaram. Ela havia olhado para aqueles olhos frios em seus pesadelos, vira aquele sorriso quando ele passou por ela no restaurante. Mas agora, ela não estava mais com medo. Sua voz era calma e clara, como o mar antes do amanhecer, antes que as ondas comecem a subir. Uma criança não tem motivo para mentir, você tem. A sala ficou imóvel. 1 segundo, 2 segundos. Ninguém falou. Ninguém respirou. Então a presidente bateu o martelo, sua voz soando firme e final. A votação está suspensa. Abram uma investigação sobre a Sterling Port Corporation. Sterling ficou ali e, pela primeira vez, não havia sorriso em seu rosto. A cor havia sumido dele até que ele ficou pálido como papel, a mão segurando a cadeira com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Seus advogados se aglomeraram ao seu redor, mas ele não parecia ouvir uma palavra do que diziam. Ele apenas olhava para a menina de 10 anos no pódio, a menina que ele desconsiderara, a menina que ele zombara. E aquela menina acabara de derrotá-lo. Zara desceu do pódio. Sua mãe estava esperando ao pé da escada, os olhos vermelhos de lágrimas, mas sua boca sorria.
Melissa envolveu a filha em seus braços sem dizer uma palavra, segurando-a com força, como se temesse que a criança pudesse desaparecer se a soltasse. Jet estava a alguns passos de distância, seu rosto ainda inescrutável. Mas ele deu à menina um pequeno aceno, um aceno de respeito. O Sr. Shaw estava ao seu lado, sorrindo pela primeira vez em semanas. O sorriso de um homem que vivera o suficiente para saber que, às vezes, a menor das vozes é a que vai mais longe. A pequena bússola apontara o caminho certo mais uma vez. 2 semanas após a audiência, Conrad Sterling foi preso. Acusações de espionagem corporativa, suborno de funcionários públicos e vigilância ilegal. Miles Harmon fez um acordo com a promotoria para reduzir sua pena. E ele contou tudo, dos chips de vigilância, a estratégia de mídia, a cada dólar de suborno que fluiu para mãos à espera. A Sterling Port Corporation foi congelada, seus ativos apreendidos. E nem mesmo seu exército de advogados caros pôde salvá-lo. As notícias cobriram isso incessantemente. Mas desta vez, Zara não era o problema. Desta vez, ela era a heroína, a menina de 10 anos que derrubou um império de mentiras. A garotinha com um relógio inteligente e o tipo de olhos que podiam ver o que todos os outros ignoravam. O Anchor mudou, um pequeno canto do restaurante, que antes não passava de um depósito. Foi transformado em um pequeno e acolhedor espaço, uma nova mesa, novas cadeiras, algumas prateleiras com livros e quebra-cabeças, uma placa de madeira pendurada na porta, as palavras esculpidas à mão, o canto da bússola, um lugar onde os filhos dos funcionários podiam sentar e fazer a lição de casa, desenhar e jogar jogos de lógica. Hoje, em vez de sentar sozinhos no estacionamento como Zara fazia, o Sr. Shaw encontrou Zara em seu canto de sempre, onde ela estava ensinando algumas das outras crianças a jogar sudoku. Ele se sentou em frente a ela, uma xícara de chá na mão. Como sempre. Pensei que você tivesse dito que a pulseira era apenas temporária, perguntou Zara, tocando a pulseira de âncora de prata em seu pulso. O Sr. Shaw assentiu. Isso mesmo. Eu disse que quando tudo isso acabasse, você a devolveria. Então, devo devolvê-la agora? O Sr. Shaw sorriu, e havia calor em seus olhos. Mas você provou que merece mantê-la. Sério? Sério. É sua agora, pequena bússola. Zara sorriu. O sorriso mais largo que ela usara desde que tudo isso começou. Desde o dia em que encontrou o chip dentro da caixa de madeira, mais de um mês antes. Jet estava à distância, apoiado na parede, observando Zara ensinar as outras crianças a encontrar o quadrado errado em uma grade de sudoku. O Sr. Shaw se aproximou para ficar ao lado dele. Sua voz gentil. Ela mudou muitas coisas. Jet assentiu. Seus olhos ainda fixos em Zara. Ela me lembrou por que fazemos o que fazemos. O que é isso? Proteger as pessoas que merecem ser protegidas. Pela primeira vez em muito tempo, o chefe do crime mais poderoso da costa oeste sorriu. Um sorriso de verdade, sem cálculo, sem frieza. Apenas o sorriso de um homem que encontrara algo que pensava ter perdido há 15 anos. Naquela noite, Melissa levou Zara para casa. A criança sentou-se no banco de trás, olhando pela janela, enquanto as luzes da rua varriam seus rostos em faixas pálidas de ouro. Mãe, Zara falou baixinho no silêncio do carro. O que foi, querida? Você acha que eu me saí bem? Melissa olhou para a filha no espelho retrovisor. Seus olhos ainda estavam um pouco vermelhos, mas ela sorriu, o sorriso orgulhoso de uma mãe. Você fez algo que eu esqueci como se faz. O que é? Não fugir. Um silêncio caloroso encheu o carro. Eles dirigiram pelas ruas familiares de Los Angeles, passando por lojas que já haviam fechado para a noite, passando por restaurantes ainda brilhando com luz. Zara observou pela janela enquanto a cidade se afastava, suas luzes piscando como estrelas caídas espalhadas pela terra. Você também não fugiu, mãe, disse Zara suavemente. Você se levantou lá. Você falou na frente de todos. Melissa não respondeu. Mas suas mãos repousavam mais facilmente no volante, e seus ombros pareciam mais leves. Algumas coisas não precisam ser ditas em voz alta. Algumas coisas são entendidas simplesmente por serem sentidas. Zara tocou a pulseira de prata em seu pulso. O metal parecia mais quente do que antes. Ou talvez sua pele finalmente tivesse se acostumado a ele.
Ela ergueu os olhos para o céu noturno através da janela do carro, para as estrelas brilhando à distância, como pontos em um mapa ainda não desenhado, como direções ainda esperando para serem descobertas. E pela primeira vez em muito tempo, depois de tudo o que aconteceu, ela sentiu que estava se movendo na direção certa. Esta história nos lembra que às vezes a menor das vozes é a que vai mais longe. Não porque é alta, mas porque é verdadeira. E a verdade não precisa de poder para vencer. Se você acredita que às vezes a menor das vozes pode ser a que vai mais longe, clique em gostei para apoiar esta história. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que a verdade não precisa de poder para vencer. E inscreva-se no canal para não perder as histórias que ainda virão, onde coisas extraordinárias começam nos momentos mais comuns. Como esta história fez você se sentir? Deixe um comentário abaixo. Nós realmente adoramos ouvir o que brotou da parte mais profunda do seu coração. Cada comentário, cada compartilhamento é uma fonte tremenda de encorajamento que nos ajuda a continuar trazendo histórias significativas para você a cada dia. Desejamos a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e dias cheios de paz e calma. Nossos sinceros agradecimentos a todos vocês por caminharem conosco. Adeus por enquanto. E nos vemos novamente no próximo vídeo.